A dor da rejeição é um fardo pesado, um eco constante na alma. Isabela sentiu isso em cada palavra fria de seu pai, Ricardo, em cada olhar de desaprovação de sua prima Sofia. Ela ansiava por respostas, por entender o vazio deixado pela partida de sua mãe, Helena, a única que a amou de verdade. O avô Augusto, o patriarca da família, parecia carregar segredos, um peso silencioso em seus ombros. Isabela buscava a verdade sobre seu passado, sobre quem era Helena e sobre o porquê de seu próprio coração se sentir tão ferido. Ela sabia que a jornada seria longa e dolorosa, mas a chama da esperança, acesa por um breve encontro com o idealista Mateus, começava a brilhar, guiando-a por entre as sombras de sua própria história. A busca por sua identidade e pela memória de sua mãe era apenas o começo de uma revelação que poderia abalar os alicerces de sua família, ou talvez libertá-la finalmente. Sombras do passado. Anteriormente em O Peso da Rejeição, Isabela confrontou a frieza de sua família e começou a desvendar os mistérios sobre sua mãe. Hoje, Isabela mergulha nas memórias de Helena, descobrindo segredos que podem mudar tudo. Fique agora com a continuação. Isabela estava no sótão da antiga casa da família, um lugar que parecia ter parado no tempo. A poeira dançava nos feixes de luz que entravam pelas pequenas janelas, iluminando móveis cobertos por lençóis brancos. Seu coração batia com uma mistura de apreensão e esperança. Ela procurava por algo de sua mãe, Helena, algo que pudesse preencher as lacunas em sua memória e em sua alma. Cada objeto empoeirado, cada caixa esquecida, parecia guardar um segredo, uma história não contada. Seus dedos deslizavam sobre a madeira fria de um baú antigo, sentindo a textura do tempo. Aquele lugar era um santuário de lembranças, e Isabela sentia a presença de Helena em cada partícula de poeira, em cada sussurro do vento que passava pelas frestas. Era como se a própria casa a convidasse a desvendar o passado, a buscar a verdade que por tanto tempo lhe fora negada. A solidão do sótão era um reflexo de sua própria solidão, mas ali, entre as relíquias do passado, ela não se sentia completamente sozinha, pois a memória de Helena a envolvia como um abraço distante. De repente, seus olhos pousaram em uma pequena caixa de madeira escura, escondida sob uma pilha de livros velhos. Ela a puxou com cuidado, sentindo o peso da história em suas mãos. Ao abri-la, encontrou cartas amareladas, um pequeno diário com capa de couro desbotada e algumas fotografias. Uma delas, em particular, chamou sua atenção. Helena, jovem e sorridente, ao lado de um homem que não era Ricardo, seu pai. Um arrepio percorreu a espinha de Isabela. Quem seria aquele homem? Por que sua mãe nunca mencionou isso? As perguntas se aglomeravam em sua mente, cada uma mais urgente que a outra. Ela folheou o diário, a caligrafia elegante de Helena preenchendo as páginas. As primeiras palavras que leu foram um lamento, uma confissão de um amor perdido e de uma vida que não era a que ela havia sonhado. O coração de Isabela apertou. Aquele diário não era apenas um registro, era um portal para a alma de sua mãe, um espelho que refletia dores e segredos há muito enterrados. Enquanto Isabela estava imersa nas memórias de Helena, Ricardo, seu pai, fazia uma ligação em seu escritório, com a voz baixa e carregada de irritação. Eu já disse para se livrar de tudo que possa comprometer. Não quero que Isabela descubra nada sobre o passado de Helena. Ele ditava, sua voz fria como gelo. Ele parecia tenso, olhando pela janela como se esperasse ser observado. O comportamento de Ricardo era um mistério para Isabela, mas a cada dia ficava mais claro que ele escondia algo, algo grande e sombrio. Seu rosto, geralmente impassível, mostrava uma ruga de preocupação entre as sobrancelhas, um sinal quase imperceptível de que a fachada de homem inabalável estava começando a ruir. Ele encerrou a chamada abruptamente, o telefone batendo contra o gancho com um som seco que ecoou no silêncio do escritório. Aquele gesto por si só já era um indício da gravidade da situação, um prenúncio de que a verdade, quando viesse à tona, seria devastadora para todos os envolvidos. Sofia, a prima invejosa, observava Isabela de longe, com um sorriso malicioso nos lábios. Ela havia notado a ida de Isabela ao sótão e seu interesse pelas coisas antigas de Helena.
O que será que a princesinha está procurando? Algum tesouro escondido da mamãe morta? Pensou, com um brilho de maldade nos olhos. Sofia nunca aceitou a atenção que Helena dava a Isabela, ou a herança que ela, Sofia, considerava sua por direito. Para ela, Isabela era apenas um estorvo, uma sombra indesejada na família. Ela pegou o telefone e discou um número, sua voz doce e falsamente preocupada. Tive a impressão de ver a Isabela remexendo em algumas caixas velhas da tia Helena no sótão. Não sei se é bom ela se meter nessas coisas, sabe? Pode trazer à tona lembranças ruins para o tio Ricardo, ela disse, manipulando a situação para que a informação chegasse aos ouvidos certos. A teia de intrigas de Sofia começava a se estender, pronta para prender Isabela em suas armadilhas. Augusto, o avô de Isabela, estava em sua biblioteca, folheando um álbum de fotos antigo. Seu rosto, vincado pelo tempo, revelava uma profunda melancolia ao ver as imagens de Helena jovem e feliz. Ele sabia dos segredos, das verdades ocultas que Ricardo tanto tentava proteger. Um suspiro pesado escapou de seus lábios. A culpa o corroía lentamente, uma ferida aberta em sua consciência. Ele havia prometido a Helena manter um segredo, mas agora, com Isabela tão perto da verdade, a promessa parecia um fardo insuportável. Helena, minha filha, o que você fez? Ele sussurrou para si mesmo, os olhos marejados, a assombrando-o com as consequências de suas próprias escolhas e omissões. Ele sentia que o tempo estava se esgotando, que a verdade, como um rio represado, encontraria seu caminho, não importa o quanto tentassem contê-la. E quando isso acontecesse, tudo o que conheciam poderia desmoronar, levando consigo a paz que ele tanto almejava. No dia seguinte, Isabela estava em uma cafeteria, tentando decifrar as primeiras páginas do diário de Helena, quando Mateus, o jovem advogado, se aproximou. Ele a havia visto no dia anterior, em um breve encontro que a deixou intrigada. Isabela, certo? Meu nome é Mateus. Posso me sentar? Ele perguntou, com um sorriso gentil. Isabela, surpresa, acenou com a cabeça. Mateus era diferente. Seus olhos transmitiam uma sinceridade rara, uma curiosidade genuína, sem o peso da desconfiança que ela estava acostumada a ver. Ele parecia preocupado, notando a expressão pensativa dela. Você parece absorta. Está tudo bem? Ele perguntou, sua voz suave, quase um murmúrio. Isabela hesitou por um momento, mas a presença de Mateus era reconfortante. Ela sentiu uma estranha conexão, como se pudesse confiar nele, mesmo sem conhecê-lo. Talvez, apenas talvez, ele pudesse ser a ajuda que ela tanto precisava em sua busca solitária pela verdade. Isabela fechou o diário, ainda incerta sobre o que fazer com as informações que estava descobrindo. Estou tentando entender algumas coisas sobre minha mãe, Helena, ela confessou, sua voz quase inaudível. Mateus ouviu atentamente, seus olhos fixos nos dela. Helena, a mãe de Isabela. Eu me lembro dela, um pouco. Era uma mulher muito gentil, ele disse, com uma ponta de melancolia na voz. Ele era um advogado e talvez pudesse ajudá-la a entender os aspectos legais que o diário começava a revelar, sobre heranças, sobre propriedades. Se precisar de ajuda com qualquer coisa, legalmente falando, ou apenas para conversar, eu estou aqui, ele ofereceu, estendendo um cartão com seu contato. Isabela sentiu um calor no peito. Era a primeira vez que alguém fora de sua família oferecia apoio sem segundas intenções. Aquele gesto, por mais simples que fosse, representava um raio de luz em meio à escuridão que a cercava. Ele era um estranho, sim, mas sua presença era um alívio inesperado. De volta ao sótão, Isabela continuou a ler o diário de Helena. As palavras de sua mãe revelavam um casamento arranjado, uma vida de aparências e a dor de um amor verdadeiro que lhe foi tirado. Helena escrevia sobre um homem chamado Daniel, o homem da fotografia, seu grande amor antes de Ricardo. Ela descrevia a paixão, os sonhos e a cruel separação imposta pela família de Ricardo, que a vinham como uma noiva adequada para os seus interesses. Meu coração sangra por Daniel. Fui forçada a deixá-lo, a me casar com Ricardo, um homem que nunca amarei de verdade. Helena escrevia, com a tinta borrada pelas lágrimas. Isabela sentiu a angústia de sua mãe, a dor de um amor proibido.
Aquele diário não era apenas uma coleção de memórias, era um grito silencioso de uma mulher aprisionada pelas convenções sociais e pelas ambições de uma família poderosa. A verdade era mais complexa e dolorosa do que ela jamais poderia ter imaginado, e a cada página, o peso da rejeição de sua mãe se tornava também o seu próprio. Uma entrada no diário mencionava um pequeno chalé nas montanhas, um refúgio secreto de Helena e Daniel, onde eles sonhavam em construir uma vida juntos. É o único lugar onde me sinto livre, onde posso ser eu mesma, Helena havia escrito. Isabela sentiu uma pontada de esperança. Talvez naquele chalé houvesse mais respostas, mais vestígios de sua mãe, de sua verdadeira essência. Ela decidiu que precisava ir até lá, custe o que custar. A localização era um mistério, mencionada apenas como o refúgio em Serra Azul. A determinação preencheu seu peito, sobrepondo-se à tristeza. Ela precisava encontrar esse lugar, não apenas por Helena, mas por si mesma. Era como se a voz de sua mãe a chamasse, guiando-a por um caminho desconhecido, prometendo revelações. A cada palavra lida, Isabela sentia-se mais conectada à sua mãe, mais forte em sua busca pela verdade e mais distante da família que tentou apagar a história de Helena. Enquanto Isabela planejava sua viagem, Ricardo recebia uma ligação furiosa. Como assim Isabela está remexendo nas coisas da Helena? Eu mandei que tudo fosse destruído, ele gritava, sua voz ecoando pelo escritório. Era a ligação de alguém que Sofia havia alertado. A informação sobre Isabela no sótão já havia chegado aos ouvidos de quem não devia. Ricardo sentia o cerco se fechar. O passado de Helena era uma caixa de Pandora, e ele havia prometido a Augusto que a manteria trancada. Mas agora, sua própria filha estava abrindo-a, pedaço por pedaço. O pânico começava a tomar conta dele, uma emoção que raramente mostrava. Ele sabia que se os segredos de Helena viessem à tona, não apenas sua reputação, mas a de toda a família seria manchada irremediavelmente. A cada nova descoberta de Isabela, a pressão sobre Ricardo aumentava, e a máscara de frieza que ele usava começava a rachar, revelando o medo por trás dela. Sofia, satisfeita com o caos que havia causado, encontrou-se com uma amiga, exibindo um sorriso vitorioso. Acho que a princesinha vai ter problemas. Remexer no passado da tia Helena nunca é uma boa ideia, especialmente quando há tanto a esconder, ela disse, tomando um gole de seu coquetel. A amiga, que não sabia da profundidade de sua maldade, apenas riu, sem entender a gravidade da situação. Sofia se deleitava com a ideia de Isabela em apuros, de vê-la sofrer. Para Sofia, a felicidade de Isabela era um insulto pessoal, um lembrete constante de tudo que ela invejava. Ela planejava cada movimento com precisão cirúrgica, como um predador à espreita, esperando o momento certo para dar o bote final. O jogo de Sofia era perigoso, e ela estava disposta a ir longe para garantir que Isabela nunca encontrasse a paz, nem a verdade que tanto buscava. A inveja era o combustível de sua alma, e ela não descansaria até ver Isabela derrotada e humilhada. Isabela, sentindo-se cada vez mais isolada, decidiu procurar Augusto. Ela o encontrou no jardim, podando rosas, um hábito antigo que o acalmava. «Vovô, preciso conversar com o senhor sobre a mamãe», ela começou, sua voz embargada. Augusto parou o que estava fazendo, seu semblante sério. «O que você quer saber, minha filha?» ele perguntou, sua voz rouca, carregada de uma tristeza contida. Isabela mostrou a ele a fotografia de Helena com Daniel e o diário. Os olhos de Augusto se arregalaram. Ele pegou a foto com as mãos trêmulas, um suspiro profundo escapando de seus lábios. A culpa o atingiu com força, lembrando-o da promessa quebrada, das verdades enterradas. «Essa foto, esse diário, onde você encontrou isso?» ele perguntou, sua voz quase um sussurro. Ele sabia que o momento da verdade estava se aproximando e que não poderia mais adiar as revelações que assombravam sua família há décadas. Aquele jardim, antes um refúgio de paz, tornava-se agora o palco de uma dolorosa confrontação com o passado. Augusto sentou-se em um banco de pedra, a cabeça baixa. Helena amava Daniel com todo o seu coração, ele começou, sua voz embargada pela emoção. Mas a família de Ricardo, eles tinham outros planos para ela.
Queriam uma união que trouxesse prestígio e fortuna, e Daniel, apesar de ser um bom homem, não tinha isso. Eles a forçaram a se casar com Ricardo. Foi um erro, um grande erro que custou a felicidade de sua mãe. Eu não fiz nada para impedir. Eu fui covarde, ele confessou, as lágrimas escorrendo por seu rosto envelhecido. Isabela ouvia, o coração apertado. A verdade era ainda mais cruel do que ela imaginava. Sua mãe fora uma vítima, aprisionada em um casamento sem amor por causa da ambição de sua própria família. O peso da rejeição que Helena sentiu se tornava palpável, uma herança de dor que agora Isabela compartilhava. Aquele momento era um divisor de águas, revelando a podridão por trás da fachada de perfeição da família. A confissão de Augusto foi um choque para Isabela, mas também uma libertação. Ela finalmente entendia a tristeza nos olhos de sua mãe, a melancolia que a acompanhava. "Onde está Daniel agora, vovô?" Isabela perguntou, a voz trêmula. Augusto balançou a cabeça. "Eu não sei, minha filha. Ele desapareceu. Nunca mais tivemos notícias dele. Talvez tenha ido embora para sempre, para longe da dor que lhe causamos." A incerteza sobre o destino de Daniel adicionava mais uma camada de mistério à história. Isabela sentia uma necessidade urgente de encontrá-lo, de saber se ele ainda estava vivo, se ele ainda se lembrava de Helena. Talvez Daniel pudesse preencher as últimas lacunas, dar a ela o resto da história que Augusto não conseguia ou não queria contar. A busca por Daniel se tornava agora uma nova missão, uma esperança de redenção para o passado de sua mãe e talvez para o seu próprio. Com o cartão de Mateus em mãos, Isabela decidiu procurá-lo. Ela precisava de ajuda para desvendar o que as palavras de Augusto não podiam explicar. Mateus a recebeu em seu escritório, um espaço simples, mas organizado, que transmitia uma sensação de honestidade. Isabela contou a ele sobre o diário, sobre Daniel e sobre a confissão de seu avô. Mateus ouviu com atenção, seu semblante sério. "Isso é grave, Isabela. Um casamento arranjado, a ocultação de um amor verdadeiro, pode haver implicações legais, especialmente se houver questões de herança ou propriedades envolvidas", ele explicou, sua voz calma e profissional. A presença de Mateus era um porto seguro em meio à tempestade que se formava em sua vida. Ele era a voz da razão, o guia que ela precisava para navegar pelas águas turvas do passado de sua família, oferecendo não apenas conselhos jurídicos, mas também um ombro amigo, uma escuta atenta que acalmava seu coração inquieto. Mateus prometeu investigar o paradeiro de Daniel e qualquer documento legal relacionado ao casamento de Helena e Ricardo. "Vou procurar por registros de casamento, testamentos, qualquer coisa que possa nos dar uma pista. O chalé em Serra Azul também pode ser um bom ponto de partida", ele disse, já fazendo uma lista em seu bloco de notas. Isabela sentiu um alívio imenso. Ela não estava mais sozinha nessa batalha. A esperança começava a florescer em seu coração, uma esperança de justiça para Helena e de paz para si mesma. "Obrigada, Mateus. Eu não sei o que faria sem você", ela disse, seus olhos marejados de gratidão. Mateus sorriu, um sorriso que transmitia segurança e apoio. Aquele gesto, aquela promessa de ajuda, fortalecia o laço invisível que começava a uni-los, transformando o advogado idealista em um confidente e, talvez, em algo mais profundo. Ele era a luz que guiava Isabela no labirinto de mentiras e segredos de sua família. Enquanto isso, Ricardo, ciente da conversa de Isabela com Augusto, confrontou seu pai com fúria. "Pai, o que o senhor disse a ela? Eu mandei que mantivéssemos o passado de Helena enterrado!" Ele exclamou, sua voz baixa e controlada, mas carregada de uma raiva contida. Augusto olhou para ele, seu rosto cansado. "Ela tem o direito de saber a verdade, Ricardo. Helena sofreu demais por causa de nossas ambições. Não podemos mais esconder isso dela", ele respondeu, com uma firmeza que surpreendeu Ricardo. A tensão entre pai e filho era palpável, uma batalha silenciosa entre o medo do escândalo e a necessidade de redenção. Ricardo sentia que seu mundo estava desmoronando, que a verdade ameaçava destruir tudo que ele havia construído. Ele se recusava a aceitar que a memória de Helena pudesse trazer à tona verdades inconvenientes, preferindo a mentira confortável à dolorosa realidade. Aquele embate era um reflexo da profunda disfunção familiar, onde o amor e a verdade eram sempre sacrificados em nome da...
Ricardo se virou e saiu, batendo a porta de seu escritório com força. Ele não podia permitir que Isabela continuasse sua busca. Ele precisava pará-la, não importava o custo. Em sua mente, a reputação da família era primordial, mais importante do que qualquer verdade ou sentimento. Ele ligou para Sofia, sua voz carregada de ordens. Preciso que você fique de olho na Isabela. Ela está se metendo onde não deve. Não a deixe descobrir mais nada, ele instruiu, sua voz fria e calculista. Sofia, sempre ávida por uma oportunidade de prejudicar Isabela, sorriu. Pode deixar, tio. Isabela não vai encontrar nada que não queiramos que ela encontre, ela respondeu com um tom de cumplicidade. A aliança entre Ricardo e Sofia se fortalecia, unindo-os em um pacto sombrio para manter os segredos enterrados. A teia de mentiras e manipulações se tornava cada vez mais densa, ameaçando sufocar Isabela em sua busca pela verdade. Isabela, impulsionada pela confissão de Augusto e pela ajuda de Mateus, decidiu ir ao chalé em Serra Azul. Ela pegou um mapa antigo que encontrou entre as coisas de Helena e partiu. A viagem era longa, pelas estradas sinuosas da montanha, mas a cada curva ela sentia que estava mais perto de sua mãe. O chalé era mais do que um lugar, era um pedaço da alma de Helena, um santuário de memórias e sonhos perdidos. Ela sentia a ansiedade crescer em seu peito, uma mistura de medo e excitação. O que ela encontraria lá? Mais segredos? Mais dor? Ou talvez a paz que sua mãe nunca teve? O vento que soprava pelas janelas do carro parecia sussurrar o nome de Helena, convidando-a a desvendar os mistérios que a cercavam. Isabela estava determinada a seguir em frente, a encontrar as respostas que a libertariam, mesmo que isso significasse confrontar os fantasmas do passado de sua família. Ao chegar, o chalé estava em ruínas, abandonado e coberto pela vegetação. A madeira estava podre, as janelas quebradas. Era um lugar esquecido, como a história de Helena. Isabela entrou com cautela, sentindo o cheiro de mofo e terra. Cada passo ecoava no silêncio, e ela sentia a presença de sua mãe ali, em cada canto empoeirado. Ela encontrou uma lareira de pedra, onde Helena e Daniel provavelmente se aqueciam, e uma pequena estante com alguns livros velhos. Em um dos livros, entre as páginas amareladas, Isabela encontrou uma pequena chave. Uma chave misteriosa, enferrujada pelo tempo, que parecia guardar um segredo ainda maior. Seu coração disparou. Aquela chave era um elo com o passado, um objeto que poderia abrir portas para novas revelações, ou talvez para um perigo ainda desconhecido. A intuição de Isabela dizia que aquele chalé, apesar de seu estado deplorável, era um tesouro de memórias, um portal para a verdade que ela tanto buscava. Isabela examinou a chave, tentando imaginar onde ela poderia se encaixar. Ela vasculhou o chalé novamente, com um novo olhar, procurando por algo que a chave pudesse abrir. Seus olhos se detiveram em um pequeno assoalho solto, perto da lareira. Com um esforço, ela conseguiu levantar a tábua e encontrou um compartimento secreto. Dentro havia uma caixa de metal enferrujada. Suas mãos tremeram ao tentar abri-la com a chave. O clique da fechadura ecoou no silêncio do chalé. Lá dentro, ela encontrou mais cartas de Daniel para Helena, algumas joias simples e um documento, um testamento. O testamento de Helena. Seu coração disparou. Ela sabia que aquele documento era a peça que faltava, a chave para desvendar todos os segredos. Aquele chalé, antes um refúgio de amor, tornava-se agora o palco de uma revelação que abalaria os alicerces de sua família, expondo a verdade por trás de anos de mentiras e manipulações. Isabela sentiu uma onda de adrenalina misturada com medo e determinação. O testamento de Helena revelava uma verdade chocante. Ela havia deserdado Ricardo, deixando grande parte de sua fortuna para uma instituição de caridade e uma pequena quantia para Isabela, com a condição de que ela só recebesse após completar 25 anos, ou se Ricardo tentasse impedir sua felicidade. Havia também uma cláusula secreta, mencionando um imóvel não registrado em nome da família que deveria ser de Daniel. Ricardo havia escondido esse testamento por anos, manipulando a herança de Helena para seus próprios fins. A raiva subiu à cabeça de Isabela. Seu pai não era apenas frio, ele era um ladrão, um manipulador que havia roubado a última vontade de sua mãe.
As palavras do testamento eram um grito de justiça de Helena, uma forma de se vingar da família que a havia aprisionado. Isabela sentiu uma determinação feroz. Ela lutaria pela justiça de sua mãe, não apenas pela herança, mas pela memória e pela verdade que foram roubadas. Com o testamento em mãos, Isabela voltou para a cidade, seu coração batendo forte com uma mistura de raiva e determinação. Ela foi direto para o escritório de Mateus. Ele a recebeu, percebendo a urgência em seus olhos. Isabela estendeu o documento sobre a mesa, suas mãos ainda tremendo. Mateus, você precisa ver isso. É o testamento da minha mãe. Ricardo o escondeu por anos, ela disse, sua voz embargada. Mateus pegou o documento, seus olhos percorrendo as linhas com atenção. Sua expressão mudou de curiosidade para choque e depois para uma seriedade profissional. Isabela, isso é muito grave. Ocultação de testamento é um crime. E essa cláusula sobre o imóvel não registrado pode haver muito mais por trás disso, ele explicou, sua voz calma, mas firme. Aquele documento era a prova que Isabela precisava, a arma para lutar contra a injustiça que sua família havia cometido. A verdade finalmente começava a vir à tona, e as consequências seriam devastadoras. Mateus confirmou a autenticidade do testamento e a gravidade da situação. Precisamos agir com cautela, Isabela. Ricardo é um homem poderoso e ele não vai aceitar isso facilmente. Mas você tem a lei ao seu lado, ele disse, transmitindo confiança. A parceria entre eles se solidificava, transformando-se em uma força contra a corrupção e a mentira. Isabela sentia que, com Mateus ao seu lado, ela poderia enfrentar qualquer coisa. Aquele momento era um divisor de águas, o início de uma batalha legal e emocional que mudaria para sempre a dinâmica de sua família. Ela estava pronta para lutar pela justiça de sua mãe, por sua própria dignidade e para expor a verdade que por tanto tempo foi silenciada. Aquele testamento não era apenas um pedaço de papel, era a voz de Helena clamando por justiça, e Isabela seria sua porta-voz, custe o que custar. Isabela, munida da verdade e do apoio de Mateus, decidiu confrontar Ricardo. Ela o encontrou em seu escritório, com o testamento em mãos. Pai, precisamos conversar sobre isso, ela disse, sua voz firme, sem o tremor de antes. Ricardo olhou para o documento, seu rosto se contorcendo em uma máscara de fúria. Onde você encontrou isso? Isso é uma farsa. Helena nunca faria isso, ele gritou, tentando arrancar o papel das mãos de Isabela. A violência em sua voz e em seus gestos chocou Isabela, mas ela não recuou. Ela havia esperado por esse momento, por essa confrontação. Não, pai, isso é a verdade que o Senhor escondeu por anos, que roubou da mamãe e de mim, ela respondeu, sua voz carregada de dor e indignação. Aquele confronto era o clímax de anos de silêncio e mentiras, um embate entre a verdade e a negação, entre a filha que buscava justiça e o pai que tentava manter seus segredos enterrados. O ar estava pesado, carregado de uma tensão explosiva, prestes a explodir em uma tempestade de emoções. Ricardo tentou desqualificar o testamento, chamando-o de falsificação, mas Isabela estava preparada. Mateus já verificou a autenticidade. O Senhor não pode mais negar a verdade, ela afirmou, com uma confiança que deixou Ricardo atônito. Ele sabia que estava encurralado. Seus olhos se encheram de ódio, um ódio que Isabela nunca havia visto antes. Você não sabe o que está fazendo, Isabela. Está destruindo nossa família, ele sibilou, sua voz baixa e ameaçadora. Mas Isabela não se intimidou. Não, pai, o Senhor a destruiu. Eu só estou tentando trazer a justiça que a mamãe merecia, ela respondeu, com a voz embargada, mas firme. Aquele confronto era uma batalha de vontades, onde a verdade, finalmente, estava do lado de Isabela. Ela sentia a força de Helena a guiando, dando-lhe coragem para enfrentar o homem que havia roubado a felicidade de sua mãe e tentado apagar sua memória. A máscara de Ricardo havia caído, revelando um homem amargo e sem escrúpulos. A discussão foi interrompida pela chegada de Augusto. Ele havia sentido a tensão no ar e veio para intervir. Ricardo, pare com isso. Não adianta mais negar, Augusto disse, sua voz calma, mas carregada de autoridade.
Ricardo olhou para seu pai, traído, e depois para Isabela, com uma raiva que prometia vingança. Vocês dois me pagarão por isso, ele rosnou, antes de sair do escritório batendo a porta com força. Augusto abraçou Isabela, que estava em choque, mas aliviada. Você foi muito corajosa, minha filha, ele disse, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Ele sabia que a verdade era dolorosa, mas necessária. Ele havia falhado com Helena no passado, mas não falharia com Isabela agora. Aquele abraço era um símbolo de redenção, de um perdão silencioso entre avô e neta, unidos pela memória de Helena e pela busca por justiça. A família estava rachada, mas a verdade, finalmente, começava a curar as feridas mais profundas. No entanto, a vitória de Isabela teve um preço. Sofia, que havia escutado a discussão escondida, sentiu um ódio profundo. Ela não podia permitir que Isabela vencesse, que herdasse o que ela considerava seu. Então a vadiazinha encontrou o testamento. Isso não vai ficar assim, ela murmurou para si mesma, seus olhos brilhando com malícia. Sofia pegou o telefone e discou um número, sua voz agora fria e calculista. Temos um problema. Isabela descobriu o testamento. Precisamos agir agora, ela disse, sua voz carregada de urgência. A rede de intrigas de Sofia se tornava mais perigosa, e ela estava disposta a ir além para garantir que Isabela não tivesse sua paz. Ela não apenas queria o dinheiro, mas queria ver Isabela sofrer, pagar por tudo que ela invejava. A sombra de Sofia pairava sobre Isabela, uma ameaça silenciosa, mas letal, prometendo mais drama e perigo em sua jornada pela verdade. Isabela, exausta, mas com uma nova força, encontrou-se com Mateus. Ela contou a ele sobre o confronto com Ricardo e a intervenção de Augusto. Mateus a abraçou, transmitindo apoio e proteção. Você foi incrível, Isabela. Agora a luta será mais dura, mas estamos juntos nisso, ele disse, sua voz suave, mas firme. Isabela sentiu um calor no peito. Aquele abraço era um refúgio, um lembrete de que ela não estava mais sozinha. A conexão entre eles se aprofundava, transformando-se em um sentimento que ia além da amizade e da parceria profissional. A presença de Mateus era um bálsamo para sua alma ferida, uma promessa de que, apesar de toda a dor e perigo, havia esperança para o amor e para um futuro mais justo. Ele era a sua rocha, o seu porto seguro, e juntos eles enfrentariam o que viesse pela frente, não importa o quão sombrio o caminho se tornasse. Isabela sabia que a batalha estava apenas começando. Ricardo não desistiria facilmente, e Sofia era uma inimiga perigosa. Mas ela não estava mais com medo. A memória de Helena, a verdade de seu testamento e o apoio de Mateus a impulsionavam. Eu vou lutar pela justiça da minha mãe, Mateus, por cada mentira, por cada dor que ela sentiu, ela declarou, seus olhos brilhando com determinação. Mateus sorriu, orgulhoso. E eu estarei ao seu lado, Isabela, até o fim. A promessa de justiça ecoava em seus corações, uma melodia de esperança em meio ao caos. Eles estavam prontos para enfrentar o mundo, para desenterrar todas as verdades, não importa o quão feias elas pudessem ser. Aquele era o início de uma nova fase, onde a rejeição seria confrontada com a força da verdade e do amor. E Isabela finalmente encontraria seu lugar no mundo, livre das sombras do passado. Enquanto Isabela e Mateus planejavam seus próximos passos, um envelope anônimo chegou ao escritório de Mateus. Dentro, uma fotografia antiga, amarelada pelo tempo. Era Helena, mas desta vez ao lado de um homem idoso, com um semblante sombrio, em frente a uma casa que Isabela não reconhecia. E no verso da foto, uma única palavra escrita à mão, Daniel. Mas não era o Daniel da outra foto. Quem era aquele homem? E por que a palavra Daniel estava escrita ali? Um novo mistério se apresentava, mais complexo e intrigante do que os anteriores, indicando que a história de Helena era ainda mais profunda e cheia de segredos. Isabela olhou para Mateus, seus olhos cheios de perplexidade e um novo medo. A verdade era uma teia complexa, e cada fio desvendado parecia levar a um novelo ainda maior de mentiras e segredos.
A jornada de Isabela estava longe de terminar, e o perigo, ela sentia, estava apenas começando. Continua.